Mais uma live aqui, é a nossa live número 8/2025. Hoje é a leitura do Diário de um CEO. Se você não tem um livro, olha aqui a capa. E qual a lei de hoje? É a lei número 3, tá bom? A lei número 3 do Diário do CEO, ela fala o seguinte. Deixa eu ajeitar aqui. Essa lei vai fazer de você um mestre em se comunicar. Negociar, resolver conflitos, ganhar discussões, ser ouvido e mudar a opinião dos outros. Também explica por que a maioria das suas discussões acaba não tendo utilidade. A história. Durante a maior parte da minha infância, minha mãe gritava furiosa com meu pai, enquanto ele continuava sentado vendo a TV, dando a impressão de ignorar completamente a presença dela. Eu nunca tinha visto algo assim e nunca mais ouvi nada como aqueles gritos. Às vezes, ela ficava nisso por horas, 5, 6 horas, repetindo as mesmas palavras, sem diminuir o volume ou a fúria. De vez em quando, meu pai tentava retrucar, mas quando inevitavelmente fracassava, voltava a ignorá-la. Se refugiava num cômodo da casa, trancava-se no quarto ou ia para dentro do carro. Demorei 20 anos para notar que eu replicava exatamente essa estratégia de resolução de conflitos. Foi às 2 da manhã, deitado na cama, enquanto minha namorada, irritada, me atormentava sobre a situação que a tinha incomodado. Soltei um discordo e tentei apresentar um contra-argumento convincente. Nem preciso dizer que não deu certo, como se eu tivesse jogado óleo na fogueira. Ela passou a gritar ainda mais alto, repetindo o mesmo ponto de vista, usando exatamente as mesmas palavras. Por fim, eu me levantei para ir embora, mas ela foi atrás de mim. Por isso, fui para dentro do closet, onde fiquei até quase 5 da manhã, com ela berrando do outro lado da porta, sobre o mesmo assunto, com as mesmas palavras, como um disco arranhado. Sem diminuir o volume de sua fúria. Como você pode imaginar, o relacionamento terminou e hoje ela é minha ex-namorada. A explicação. A verdade é que em todo conflito, seja na vida profissional, amorosa, platônica, a comunicação é ao mesmo tempo o problema e a solução. O que determina se um relacionamento vai continuar saudável é o fato de cada conflito tornar a relação mais forte ou mais frágil. Então anota esse código aí. Conflitos saudáveis fortalecem os relacionamentos porque as partes estão lutando contra um problema. Conflitos nocivos os enfraquecem porque as partes estão lutando uma contra a outra.
Então aqui fala de uma experiência que consistia em pedir a 42 pessoas agrupadas em pares que fizessem uma avaliação financeira. Cada dupla ficava deitada, separada por uma parede de vidro, em um equipamento que captava imagens do cérebro. Os pesquisadores lhes mostravam fotos de imóveis e pediram a cada um, dentro dos pares, que desse um palpite sobre qual seria o preço e mensurasse a chance de acerto da própria avaliação. Os voluntários podiam ver a avaliação do parceiro em uma tela. Quando dois parceiros indicavam o mesmo preço, a avaliação que faziam sobre a chance de acertar era maior. E os cientistas que estavam monitorando a atividade cerebral viam os cérebros se acenderem, indicando uma maior receptividade à abertura cognitiva. No entanto, quando discordavam, o cérebro deles ficava paralisado e apagado, o que os levava a se desligarem da opinião do outro, dando-lhes menos valor. Ou seja, o que é que ele está querendo dizer aqui? Eles pegaram duas pessoas e a experiência é assim: você dava um valor para aquele imóvel. Eu dava, aquele imóvel para mim vale 5 mil reais, hipoteticamente. E a outra pessoa do lado também chutava o que é que ela acha que valia aquele imóvel. Vamos dizer que ela dissesse 5 mil reais também. Quando cada um dava a sua avaliação e um via o outro dar a resposta e as respostas coincidiam, o cérebro ele se iluminava, certo? Isso quer dizer que quando um via que o outro acertou, entre aspas, o que ele tinha acertado, ou seja, houve uma concordância, o cérebro se abria, ficava mais aberto, receptivo. O que acontecia ao contrário quando um dava um valor 5 e o outro deu 10. Quando um via a resposta do outro, só pela discordância o cérebro se apagava, tá? Ou seja, eles se desconectavam. Isso quer dizer que isso lançou uma luz sobre as tendências de relacionamentos, tá? As áreas controversas do discurso político. Um exemplo são as mudanças climáticas. Embora na última década os cientistas terem apresentado inúmeras evidências irrefutáveis, aí eu não vou ler esse pedaço, porque esse pedaço para mim aqui me está aparecendo muito na agenda woke, né? Mas mais à frente diz assim: o que precisa ser feito se quisermos ampliar nossa chance de ser ouvido por alguém que pensa diferente? Segundo o cientista, se você quiser manter o cérebro de alguém aceso, como a gente viu anteriormente na experiência, receptivo à sua mensagem, receptivo ao seu ponto de vista, não inicie sua resposta demonstrando discordância. Olha que massa. Quando discordar de alguém, evite o impulso emocional de iniciar sua resposta com eu discordo, eu não concordo, você está enganado. Em vez disso, inicie sua refutação com um ponto de concordância e as partes do argumento do interlocutor que você tenha conseguido entender. Ou seja, você está em comunicação com alguém tentando colocar seu ponto de vista. Você acha que seu ponto de vista é correto e para você ela está errada. Então você espera ela falar, mesmo que em discordância com você, e encontra algum ponto ali dentro de concordância para abrir a conversa, ou seja, deixar o cérebro se iluminar. Vamos lá. Vamos falar de política, né? Vamos trazer para a política. Vamos dizer que eu sou bolsonarista
e do outro lado tem um petista. Diante de toda desorganização, de todo o fundo do poço que o Brasil se encontra, devido, né, ao governo, se você chegar para um petista, né, que ele, antes de olhar números, de fazer contas, né, ele leva a paixão socialista, esquerdista, na frente de qualquer razão, então você tem que encontrar um ponto que abra o cérebro dele para poder entrar na discussão. Então, o que é que hoje, vamos dizer, o que é que alimenta, o que é que abre um cérebro de um petista? É você chegar, por exemplo, falar mal de Bolsonaro, né? E de fato, ninguém é perfeito, nem sequer Bolsonaro, certo? Então, mesmo você que votou em Bolsonaro, eu que votei em Bolsonaro, você sabe que não tem nada perfeito, que todo mundo tem defeito. E você encontra os defeitos da pessoa, né? Público assim. Às vezes não é nem o defeito, é só a característica dela. E você pode, conversando com alguém do outro lado, em vez de dizer, acusar o outro, o governo do outro, que o cara é ladrão, que é isso, que é aquilo, mesmo você sabendo que é, mas você não consegue entrar na mente dessa pessoa que está cauterizada pela paixão ideológica dele, porque ele não consegue enxergar números, tá? Por mais que você diga que a economia está ruim, que o dólar está subindo, que a culpa não é da política externa, mas da política interna, mesmo que você diga isso, você vai ficar rouco, vai secar a sua saliva. Então o que é que ele diz aqui? Não discorde nem do petista. Encontre um ponto de convergência. Como, por exemplo, vá com ele ao mercado e você diz, mostra os preços a ele, ele vai estar vendo, vai estar comprando, que essa situação, existe alguma lógica em dizer que essa situação, esse aumento de preço, isso advém do governo de 3 anos atrás? Não existe lógica. Então você vai concordar com ele, trazendo evidência. E você vai discordar também. Mas, por exemplo, eu concordo com você que Bolsonaro não é um cara mais preparado para saber de economia, como o outro também não é. Então você, trazendo esse ponto de concordância com ele, você acendeu a mente para ele passar a pensar, para ele querer pensar, pelo menos querer pensar, né? Então eu concordo com você que o cara não era um expert em economia, mas você não tem que ser expert em economia. Para ser presidente, para ser CEO, você não tem que ser o cara que sabe tudo. Você só tem que ser o cara que lidera quem sabe. Você tem que ser o cara que lidera as melhores peças para cada setor. Eu vou assumir uma empresa, ser CEO de uma empresa líder, eu tenho que saber de finanças, você tem que estudar tudo, mas não tem que ser especialista. Você vai contratar o melhor cara, a melhor peça que vai ocupar aquele lugar. E foi o que aconteceu naquele período. Se você for frio na análise, você vai ver que Bolsonaro, ele foi atrás das peças, Paulo Guedes e outras peças, especialistas tecnicamente em cada setor, em cada área. Por isso que deu certo. Agora, atualmente, nós temos o inverso da moeda, ou seja, um cara que não entende nada de saúde na saúde, o cara que não entende nada
de economia na economia. Além de não entender e ser público e notório, o cara declarou que não sabia. Está filmado, atestado, ele declarou que não sabia, declarou que filou, colou para passar na prova de economia. Ou seja, nós estamos quase no fundo do poço. Está todo mundo ruim. Está todo mundo na mesma situação. Só que existe um pessoal que fez essa besteira e que hoje está caladinho. Existe um pessoal que fez essa besteira intencionalmente, por falta de caráter, se vendendo ao sistema, né? Essa galera, alguma galera aí que vocês sabem, não posso nem estar dizendo nomes aqui, senão gera processo, né? Mas o pessoal de uma tal lei aí que recebe a lei para fazer show, espetáculo, ainda cobra em cima. E esse pessoal tá caladinho, falava bastante, né? 2 anos, 3 anos atrás, né? Pessoal aí dos índios, tá morrendo o índio, isso aqui. Nunca se morreu tanto índio, os números estão aí. Aí a floresta nunca se queimou tanto e tá todo mundo caladinho. Veja como existe uma hipocrisia aí, né? O pessoal está calado porque está comprado. Não se tem dinheiro para o povo porque foi muito dinheiro para comprar essas vozes. E você que não foi comprado, que tem ainda um lampejo de lucidez, o mínimo que você tem que fazer é tentar pegar uma pessoa dessa e mostrar ela, clarear. Mas tenta conversar, não vai de frente, batendo de frente, discordando. Aí ele diz aqui assim, ó: eis, portanto, o que precisa ser feito, se quisermos ampliar nossas chances de sermos ouvidos, assim por alguém que pensa diferente. Se você quiser manter o cérebro de alguém aceso e receptivo ao seu ponto de vista, não inicie a resposta demonstrando uma discordância. Quando discordar de algo, evite o impulso emocional de iniciar sua resposta com eu discordo ou você está enganado. Eu estou repetindo para você anotar. Tá? Em vez disso, inicie uma refutação com um ponto que concordem e as partes do argumento do interlocutor que você tenha conseguido entender. A força de qualquer argumento lógico, fruto de um raciocínio cuidadoso, pode não ser reconhecido quando se começa discordando. Por mais que você disponha de evidências ou esteja com razão, por mais que você esteja com razão, a pessoa vai se fechar, tá? Quando começa por um ponto de discordância, você aumenta a chance de que a força dos seus argumentos, a precisão da sua lógica e o peso das evidências sejam considerados. Olha, quando começa por um ponto de concordância, é o contrário. Você aumenta a chance de que a força de seus argumentos, a precisão da sua lógica e o peso das evidências sejam considerados. Esta terceira lei nunca discorda. É uma habilidade crucial que permitirá que você se torne eficiente como negociador, palestrante, vendedor, líder, empresário, escritor e parceiro amoroso, e mentor e professor, toda a área que você quer passar uma mensagem. Para se tornar um grande comunicador, interlocutor ou parceiro, é necessário começar ouvindo para que o outro
se sinta ouvido e, em seguida, certificar-se de responder de um jeito que o faça se sentir compreendido. Baseado na neurociência, oferece evidências científicas claras, mostrando que esse método de fazer o indivíduo se sentir ouvido e compreendido é fundamental para mudar a opinião dele. Não surpreende que as pessoas com mais probabilidade de mudar nossa opinião sejam aquelas com quem concordamos em 98% dos assuntos. Temos a sensação de que elas nos compreendem, por isso ficamos mais dispostos a ouvi-la. A lei nunca discorde. Anota esse código. Em meio a uma negociação, um debate ou uma discussão acalorada, tente se lembrar de que a chave para mudar a opinião de alguém é encontrar uma crença em comum que mantenha o cérebro do outro aberto ao seu ponto de vista. Tem que haver algo que você encontre nela, que você concorda, que você aceita, que você converge, para por essa trilha você caminhar na discussão, na conversa, na negociação. Ok? Nossas palavras precisam ser pontes para a compreensão, não barreiras à conexão. Discorde menos e entenda mais. Então você pensa na hora da discussão, por que essa pessoa está agindo assim? O que é que ela está acreditando que está levando ela a manter essa posição, essa opinião? Qual é a crença que está por trás disso? Aí você tenta abrir essa trilha, achar qual é a crença e dizer, olha só, eu já passei por isso, eu já acreditei nisso, eu já fui por esse caminho, aconteceu isso, tal, e tenta achar uma brecha. Não vai de frente, não bate de frente, tá bom? Então essa foi a lei 3. Não discorde. Não discordar não quer dizer que a outra pessoa está certa no seu argumento. Esse não discorde é apenas para iniciar a sua narrativa, a sua conversa. Tá bom? Não bata de frente. Acha um ponto em comum para poder abrir a mente da pessoa e você tentar expor suas opiniões. Ok? Muito obrigado, Ana Luísa, Lívia, Micheline, Isa, show, muito bem-vindo a todos aqui. Então é isso. Tá terminando a nossa live. Amanhã a gente começa de novo às 4h59, um devocional. Café com Deus Pai, sabedoria paterna. Amanhã Provérbios 6, tá bom? E o capítulo 4, lei número 4, na verdade, do livro O Diário de um CEO. Ok? Valeu, forte abraço, até mais.